Olá, minha amada e meu amado irmão em consciência. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo transformador do nosso audiolivro Desbloqueie Sua Mente Milionária. Se você chegou até aqui, é sinal de que a tua alma está sedenta por mais do que palavras. Ela busca sabedoria. E se é sabedoria que você busca, este capítulo vai abrir portais dentro de ti. Mas antes de mergulharmos fundo no mistério do campo quântico, quero te lembrar que os capítulos 1 a 4 já estão disponíveis no nosso canal Manifestadores Quânticos. O link para a playlist completa está disponível no card desse vídeo e também na tela final. Se você ainda não ouviu os capítulos anteriores, não deixe de acessar depois desta imersão. Neste quinto capítulo, vamos explorar o que significa de fato escolher uma nova realidade no campo quântico. Não estamos falando de teoria, estamos falando de prática espiritual elevada. Aqui você aprenderá como a sua consciência interage com o tecido invisível da existência e principalmente como moldar esse campo com intenção, clareza e presença. E mais. Este é apenas o começo de uma sequência ainda mais profunda. No próximo capítulo, vamos mergulhar em a mente como uma antena quântica, emitindo frequências de riqueza, seguido por o tempo como ilusão, acesso ao futuro abundante e rituais quânticos, como reprogramar sua mente antes de dormir. Agora, antes de começarmos, peço de coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você ama. Isso ajuda muito para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e leve esse conhecimento a mais pessoas que precisam despertar. Sem o apoio dos meus amados e amadas irmãs, esse canal simplesmente não sobrevive. Eu dependo de vocês para continuar compartilhando essa sabedoria. Vamos agora iniciar esse mergulho no invisível. Capítulo 5. Desvendando o campo quântico. Como escolher novas realidades. Você já sentiu, mesmo que por um breve instante, que algo dentro de você sabia o caminho, mesmo quando tudo fora de você estava em silêncio? Há uma sabedoria ancestral que se comunica no vazio, e é exatamente nesse vazio, que não é ausência, mas totalidade invisível, que reside o campo quântico. Ele não é uma metáfora, nem uma ideia poética, é a matriz da realidade, a fonte da manifestação. O campo quântico é o lugar onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Uma infinita tapeçaria de potenciais ainda não manifestos, aguardando tua vibração, tua intenção e teu alinhamento para se colapsarem em forma e experiência. Você não acessa esse campo apenas com o intelecto, ele é acessado com a consciência limpa, com o coração vibrando em ressonância e com o silêncio interno restaurado. Agora pare por um instante, respire fundo, sinta. Onde está sua atenção? Está no passado que te feriu? Está no futuro que te causa ansiedade? Ou está no agora, onde tudo pode ser recriado? A chave é o agora vivo, o ponto de convergência de todas as linhas temporais. Você não precisa esperar que o mundo mude. Você muda e o mundo responde. Você se alinha ao potencial e ele se organiza ao redor da tua vibração. Isso é física espiritual aplicada. Não é pensamento positivo, é conhecimento oculto, agora acessível. A segunda etapa para escolher novas realidades é a prática vibracional consciente. Não basta desejar algo, é preciso vibrar aquilo. Se você deseja abundância, mas vibra medo, o campo responde ao medo. Ele é neutro, mas precisa de um comando emocional coerente. Emoção, neste caso, é o fio que costura o invisível ao visível. E aqui entra a prática do que a tradição mística chamava de impressão astral. Blavatsky descreveu essa técnica como uma forma de moldar, por meio da imaginação carregada de sentimento, uma espécie de molde energético no éter. Hoje, sabemos que isso nada mais é do que visualização criativa com carga emocional intensa. Quando você sente profundamente a cena desejada, como se já estivesse vivendo-a,
Você está enviando uma forma-pensamento diretamente ao campo quântico, e ele responde. Por isso não se trata apenas de visualizar. Trata-se de sentir com todas as células do corpo como um artista que não apenas pinta, mas se dissolve na tinta. Você se dissolve na cena. Você não imagina como se estivesse vendo de fora. Você se torna a experiência. Essa é a linguagem que o campo entende. E mais, quando essa prática é feita no estado entre vigília e sono, chamado de limiar alfa-teta, ela se torna ainda mais potente. Blavatsky sugeria práticas meditativas antes do adormecer, justamente por compreender que, nesse estado, a mente consciente enfraquece suas barreiras e o subconsciente, que é o verdadeiro criador silencioso, se abre como um solo fértil. Então, aqui vai um exercício direto. Antes de dormir, feche os olhos e respire profundamente. Relaxe cada parte do corpo e, quando sentir que a mente começa a flutuar suavemente, visualize a realidade que deseja com a máxima clareza e, sobretudo, com emoção verdadeira. Sinta o alívio de já estar vivendo aquilo, sinta o amor, a gratidão, a plenitude e então adormeça nesse estado. Você não apenas está lançando uma semente no campo quântico, você está regando-a com emoção, adubando-a com intenção, iluminando-a com consciência. Agora, a terceira etapa, a liberação da identidade velha. Nenhuma realidade nova pode se manter estável se você insiste em carregar o eu antigo. O campo responde à identidade que você sustenta. Se você vibra como alguém limitado, inseguro, sem valor, o campo reflete isso, mas quando você começa a habitar a nova identidade vibracional, tudo se reorganiza. E aqui está o ponto mais profundo. Você precisa morrer simbolicamente para renascer energeticamente. Isso não é metáfora, é alquimia interna. É o que os antigos chamavam de transmutação. A lagarta precisa se desfazer completamente antes de se tornar borboleta. E você, meu irmão, minha irmã, é essa consciência em metamorfose. Você já não é quem era ontem e não será amanhã quem é hoje, mas precisa permitir esse fluxo, sem tentar controlar cada passo. O ego quer controle, a alma quer entrega, e o campo quântico responde à alma. Na antiguidade, os iniciados sabiam que tudo aquilo que é visível nasceu do invisível. Não se trata de acreditar cegamente, trata-se de lembrar. Lembrar que você é um ser multidimensional, que sua identidade vai além do nome, da história, da personalidade. Você é presença que habita uma forma, mas não é a forma. Para começar a escolher uma nova realidade, a primeira etapa é silenciar o ruído da mente reativa. Helena Blavatsky, em sua jornada de contato com os mistérios do Oriente, descreveu a importância do que chamava de vigília oculta, ou seja, o estado em que o discípulo observa seus próprios pensamentos sem se identificar com eles. Essa técnica, hoje explicada em termos modernos como meta-observação, é essencial para a atuação consciente no campo quântico, porque é no momento em que você para de reagir automaticamente que você abre espaço para intencionar com clareza. E só o que é intencionado com clareza vibra forte o suficiente para influenciar o campo quântico. Quando a consciência humana começa a reconhecer que tudo que vê no exterior é apenas o espelho daquilo que pulsa internamente, inicia-se um processo que, embora invisível aos olhos comuns, é mais real do que qualquer estrutura material. O ser começa a perceber que a matéria não passa de cristalizações densas da mente coletiva e pessoal. Nessa etapa, a realidade externa se torna apenas uma moldura temporária que serve de instrumento para o verdadeiro trabalho, a edificação do eu interno. O mundo físico, portanto, não é uma prisão, mas um laboratório de alquimia da alma. Cada evento, cada pessoa, cada situação funciona como catalisador para transmutar os metais brutos da ignorância em ouro puro da consciência desperta. Essa alquimia não se dá com fórmulas racionais ou palavras decoradas, mas com a combustão interior provocada pelo atrito entre a mente ordinária e o ser real. E é nesse fogo que se forjam os novos mundos.
A técnica essencial para esse processo é o cultivo da neutralidade vibracional. Ela consiste em observar profundamente qualquer situação sem nomeá-la como boa ou má, sem desejar que ela desapareça ou permaneça, apenas contemplar, como o eterno observador. Essa prática dissolve as amarras kármicas, pois o que as sustenta é sempre a resistência emocional. Quando a mente se recusa a lutar ou a pegar-se, o passado perde o poder de moldar o presente, e o presente, livre dessa herança repetitiva, se torna fértil para novas criações. A neutralidade não é passividade, é a mais intensa presença, um estado de vibração alta que transcende o julgamento e estabelece sintonia com o campo das possibilidades puras. Nesse estado, o observador não interfere com medo ou desejo, mas emana uma frequência coerente com o bem superior. E por isso mesmo altera a realidade, não por força, mas por ressonância. Ao dominar a neutralidade vibracional, o próximo passo é aplicar a prática do deslocamento consciente. Isso é ensinado veladamente em antigos textos herméticos. O eu é capaz de mover-se entre realidades paralelas não pelo corpo, mas pela consciência focada. Ao imaginar vividamente uma cena que contenha o resultado desejado e ao manter-se emocionalmente presente nela como se fosse real, o ser inicia um processo de deslocamento entre linhas de tempo. Isso exige não apenas imaginação, mas persistência vibracional. É nesse ponto que muitos falham, pois confundem imaginação com sonho frágil. A imaginação criativa, aquela que constrói novas realidades, exige clareza, repetição e sentimento. O universo não responde à dúvida nem à tentativa, ele responde à certeza vibracional. Quando o ser sustenta dentro de si uma imagem por tempo suficiente, com emoção genuína, ela se cristaliza inevitavelmente na dimensão visível. O tempo entre o invisível e o visível depende apenas da firmeza do emissor. Esse deslocamento consciente é reforçado por um conhecimento oculto ancestral, o uso simbólico dos 4 elementos como propulsores da transformação. O fogo representa o desejo puro, não contaminado pelo ego. A água, a emoção alinhada ao propósito superior, o ar, o pensamento claro e elevado, a terra, a ação silenciosa e coerente. Quando esses 4 elementos são harmonizados internamente, formam o que os iniciados chamam de o templo do mago. Nesse templo, todas as realidades são possíveis. Não é necessário ritual externo para ativar esse templo. Ele é construído com escolhas invisíveis. Recusar a dúvida, interromper pensamentos depreciativos, abster-se de julgar e afirmar internamente a todo instante que o bem maior está operando em todas as direções. Esses pequenos atos mentais são as verdadeiras chaves, e cada vez que são realizados, ativam portas vibracionais, alterando linhas de tempo silenciosamente. Ao compreender isso, o buscador não vive mais na ansiedade do resultado. Ele passa a saborear o caminho, pois entende que tudo já está criado e seu único trabalho é alinhar-se àquilo que deseja. Não há mais pressa, pois o tempo perde seu caráter de opressor. O que se deseja já existe em alguma linha da criação. O que se faz então é caminhar em direção a ela, com olhos internos voltados para o invisível, sem desviar. A profundidade desse saber traz um tipo de paz que o mundo não pode oferecer, uma paz que não depende de circunstâncias, mas de clareza interna. O buscador, agora alquimista de sua realidade, aprende a ouvir a sinfonia silenciosa do universo. E quanto mais a escuta, mais percebe que o mundo externo começa a cooperar. Situações antes caóticas se dissolvem, portas antes fechadas se abrem, encontros antes improváveis passam a ocorrer. Isso não é milagre, é a natureza vibracional respondendo ao seu novo centro de emissão. Nesse estado, o ser deixa de viver por reação e passa a viver por intenção. Cada pensamento torna-se uma semente lançada em solo fértil.
Cada palavra é uma instrução ao campo quântico, e cada emoção é uma corrente elétrica moldando o campo magnético ao redor. A responsabilidade se amplia, mas junto com ela vem o poder. E esse poder não é domínio sobre os outros, mas soberania sobre si mesmo. Como ensinavam os antigos mestres, o verdadeiro iniciado é aquele que domina os próprios pensamentos com a mesma maestria com que um músico domina seu instrumento. Ele não permite que nenhuma nota dissonante habite sua mente por muito tempo. Quando percebe uma vibração desalinhada, não a reprime nem a alimenta, apenas observa, compreende e dissolve, como quem apaga um traço de carvão em um quadro branco. A maestria vibracional não é um dom dado aos poucos, mas uma habilidade disponível a todos que se dispõem ao caminho interno. Porém, poucos persistem, pois o caminho exige disciplina silenciosa, entrega e desapego ao antigo. Requer abrir mão de crenças confortáveis, de narrativas emocionais antigas, de identidades que sustentavam o sofrimento como bandeira. Mas ao fazer isso, o buscador encontra aquilo que jamais lhe foi tirado, o seu poder criador. Nesse ponto, começa a emergir uma nova identidade, não aquela construída por traumas, expectativas e condicionamentos, mas uma identidade luminosa, anterior a tudo isso. O eu real, o ser eterno, começa a reger a vida. E essa presença é sentida como um campo de amor incondicional que transcende palavras. Esse amor não é emoção passageira, mas uma força organizadora do universo. Ele atrai, une, transmuta e ordena todas as coisas segundo a harmonia suprema. Essa harmonia só se revela quando o ser desiste de controlar o mundo externo e volta-se completamente para dentro. Não como fuga, mas como rendição ao centro. E nesse centro descobre-se que o exterior nunca foi a causa, mas apenas o reflexo. A causa sempre esteve no invisível, na vibração, na intenção, no foco sustentado. O mundo se curva ao ser que se curva ao seu próprio coração. E esse coração, quando purificado da dúvida, do medo e da pressa, torna-se um sol oculto, uma estrela secreta que ilumina caminhos antes desconhecidos. E por essa luz, o ser encontra não apenas aquilo que desejava, mas algo maior, o sentido de ter nascido aqui, nesse tempo, com essa consciência, para cumprir uma missão silenciosa. Não para ser visto, mas para ver. Não para ser servido, mas para servir ao fluxo do bem maior, que opera incessantemente por entre véus e aparências. Ao mergulhar nesse novo nível de percepção, torna-se possível aplicar um princípio antigo, presente nos manuscritos esquecidos do tempo, o da reconfiguração vibracional por meio da atenção absoluta. Esse princípio diz que onde a tua atenção repousa, ali se encontra a tua alma. Assim, toda a energia que antes era dispersa começa a se alinhar, como agulhas magnéticas se voltando para o norte interno. Essa atenção precisa ser sustentada com uma qualidade emocional específica, o silêncio interior. Silêncio não como ausência de som, mas como ausência de resistência à presença. A vida visível é apenas a camada mais superficial do grande mistério que envolve a existência. Por trás da matéria há uma rede pulsante de energia e informação que se entrelaça em infinitas possibilidades. Esse é o campo quântico, a matriz da criação, um oceano de potencialidades onde todas as realidades coexistem em estado latente, prontas para serem colapsadas pela consciência desperta. Para acessar conscientemente essa dimensão sutil, é necessário um alinhamento profundo entre intenção, atenção e vibração. O campo não responde à lógica fragmentada do intelecto, mas à coerência vibracional do ser inteiro. A mente racional busca linearidade, enquanto o campo quântico responde à integração. O coração compreende essa linguagem antes que qualquer palavra seja pronunciada. Esse princípio está presente em técnicas ocultistas de séculos passados,
Em manuscritos preservados apenas entre círculos iniciáticos, ensinava-se que a manifestação consciente não começa no plano físico, mas no plano etérico. Um símbolo, quando carregado com intenção e colocado na mente com clareza e constância, torna-se uma âncora para as forças invisíveis. Essa é a verdadeira magia, não a manipulação de elementos externos, mas a arte de alinhar-se interiormente com as leis ocultas da natureza. O campo quântico, em sua essência, é um espelho neutro. Ele reflete não aquilo que você deseja com ansiedade, mas aquilo que você aceita como verdade interior. Por isso, a dúvida é um dos maiores sabotadores da manifestação. Sempre que você semeia uma intenção no campo, mas imediatamente contamina essa semente com pensamentos de escassez, medo ou indignidade, o campo simplesmente responde refletindo esse estado fragmentado. Ele não julga, apenas coopera com a vibração predominante. Uma técnica pouco conhecida, inspirada em princípios herméticos, envolve o uso de imagens-símbolo aliadas à meditação respiratória rítmica. Durante essa prática, o buscador entra em estado de silêncio profundo, concentrando a atenção num símbolo arquetípico, como um círculo dourado ou a estrela de 6 pontas, e respira de forma cadenciada, mantendo um ritmo sagrado, 4 segundos de inspiração, 4 de retenção, 4 de expiração, 4 de vazio. Esse padrão, chamado respiração quadrada, estabiliza os campos sutis e permite que a imagem mental atue como um transmissor de nova frequência ao campo. Essa prática não deve ser feita com pressa, nem como ritual mecânico. Ela exige presença total. No universo vibracional, o tempo é uma ilusão. Isso significa que as realidades que você almeja não estão distantes, apenas não estão vibracionalmente disponíveis no seu estado atual. A viagem até elas não é uma jornada no espaço, mas uma transformação da consciência. O eu que experimentará aquela nova realidade é diferente do eu que deseja agora. Você precisa tornar-se essa versão antes que ela se revele. E aqui entra o papel da identidade. Sua identidade atual é como um molde que mantém as experiências conhecidas repetindo-se. Mesmo que você deseje um salto quântico, se ainda está identificado com pensamentos de limitação, memórias de fracasso ou hábitos emocionais autossabotadores, o campo irá refletir exatamente isso. Despertar para uma nova linha de vida exige que você abandone o velho molde. Isso não é simples, pois o ego se apega ao conhecido, mesmo que isso cause dor. O desconhecido, por mais belo que pareça, assusta o ego, pois exige rendição. A transição entre realidades é um processo alquímico. O chumbo da identidade condicionada precisa ser dissolvido no fogo da consciência desperta. Só então o ouro da nova realidade começa a brilhar. Isso exige prática, constância e, acima de tudo, desapego. Você não pode manifestar uma nova linha de vida carregando consigo a densidade do passado. É necessário morrer para o que foi, para nascer no que é. Um exercício avançado, inspirado nos estudos teosóficos sobre a consciência interdimensional, consiste em utilizar a técnica do duplo etérico. Ela parte da premissa de que sua consciência pode ser projetada em uma realidade paralela, onde o seu eu superior já vive o que você deseja experienciar. A prática envolve, inicialmente, entrar em estado meditativo profundo e visualizar-se caminhando em direção a uma versão sua, que já vive em plenitude, prosperidade e sabedoria. Você então se funde com essa versão, absorvendo sua frequência, como se estivessem entrelaçando os corpos sutis. Essa fusão deve ser sentida como real. Não é uma fantasia, é um ato sagrado de comunhão com o futuro já existente. Após essa experiência, muitas pessoas relatam mudanças perceptíveis na energia pessoal, sonhos mais lúcidos, sincronicidades intensas, insights profundos e até transformações físicas sutis.
Não porque o campo quântico tenha feito algo, mas porque a consciência acessou um ponto de ressonância que já existia e se alinhou com ele. O campo apenas cooperou, como sempre faz. Lembre-se de que não se trata de controlar a realidade com a mente, mas de permitir que a consciência se liberte das amarras da mente condicionada. O campo responde à essência, não à aparência. A presença silenciosa, o estado de ser, é mais poderoso do que qualquer técnica verbal. Por isso, nos ensinamentos antigos, o silêncio era reverenciado como a linguagem dos iniciados. É no silêncio interno que o campo é tocado com profundidade. Evite buscar resultados imediatos com ansiedade. O campo se molda no tempo da maturação interior. Às vezes, o que você deseja ainda não se manifestou porque sua vibração ainda não está pronta para sustentar aquela realidade. E tudo bem, cada semente tem seu tempo de brotar. A paciência, aliada à prática consistente, transforma. O campo quântico é infinitamente sensível e justo. Ele nunca falha. Nós é que precisamos aprender a confiar na sincronicidade dos processos. Ao longo dessa jornada, é comum que pessoas e situações comecem a se reorganizar em sua vida. O campo, ao responder à sua nova frequência, redistribui os elementos ao redor para tornar possível a manifestação da nova realidade. Isso pode incluir afastamentos, oportunidades inesperadas, mudanças geográficas ou novas conexões. Receba tudo isso como sinais de que o colapso de uma nova linha de vida já começou. Se em algum momento surgir medo, dúvida ou sensação de que você está perdendo o controle, saiba que isso é o ego tentando resistir à dissolução de sua antiga identidade. Respire fundo, volte ao centro. Reconheça que o medo é apenas um reflexo de memórias passadas projetadas no futuro. Ele não tem poder algum no presente, a não ser aquele que você concede. O campo quântico não julga seus momentos de hesitação. Ele apenas responde. A verdadeira soberania espiritual consiste em saber que você pode escolher a cada instante com qual realidade quer dançar. A mente pensa em escolhas racionais, mas a alma escolhe com o coração vibracional. Quando você começa a viver a partir do seu centro silencioso, você se torna um magneto de experiências compatíveis com sua frequência mais elevada. Neste momento, você não precisa entender todos os mecanismos quânticos da criação. Basta que você esteja disposto a ser um canal limpo, um instrumento afinado, um templo vibracional onde o novo possa emergir. O campo quântico é um mistério que se revela por partes, à medida que você mergulha em sua própria consciência. E quanto mais você se entrega, mais ele revela. Mestres da sabedoria antiga compreendiam esse mistério intuitivamente. A chave não está em controlar o campo, mas em sintonizar-se com ele. Não se trata de forçar uma nova realidade a acontecer, mas de tornar-se compatível com a frequência dessa realidade. Assim como um diapasão vibra em ressonância com outro que está sintonizado na mesma nota, você só pode experimentar uma nova linha de vida quando sua vibração se alinha com a frequência correspondente a essa nova possibilidade. A prática da visualização criativa, por exemplo, ganha nova dimensão quando compreendida sob a ótica quântica. Não é um exercício de imaginação vazia, é uma verdadeira codificação vibracional. Cada imagem vívida que você projeta no seu campo interno, carregada de emoção coerente, atua como um comando energético que orienta os átomos da realidade em sua direção. Não basta ver. É preciso sentir como se já fosse real, dissolvendo a barreira entre o agora e o desejo. No profundo silêncio onde mora a consciência não fragmentada, nasce a verdadeira chave da abundância, ao passo que o mundo externo se debate em tentativas desesperadas de controlar, forçar ou conquistar, aquele que compreende o invisível repousa em confiança plena, sabendo que a manifestação segue leis mais altas. Essas leis não estão escritas em livros comerciais, tampouco ensinadas nas instituições do mundo.
Elas pertencem ao espaço interno, ao campo onde o pensamento é apenas sombra do real e o verdadeiro comando é vibracional, silencioso e intencional. Aquele que domina sua vibração domina, por reflexo, todos os aspectos do seu mundo visível. Não se trata de manipular eventos, mas de se tornar tão unificado com a fonte que tudo o que ocorre é reflexo natural de um estado interior ordenado. E esse estado não é construído pelo intelecto, mas pela fusão da alma com o ritmo eterno. É por isso que tantas pessoas, mesmo estudando técnicas, afirmações, estratégias, não alcançam o que desejam, porque o desejo não brota da superfície da mente, mas da profundidade do ser. O desejo genuíno é a linguagem da alma, se movendo em direção à sua própria expansão. Quando essa centelha é ouvida e honrada, ela se converte em realidade tangível com absoluta precisão. Nada está fora de ordem quando se compreende a estrutura do invisível. A realidade material não é caótica. Ela apenas reflete a confusão daqueles que ainda vivem a partir da mente dividida. Quando o observador cessa o conflito interno, os eventos se tornam espelhos claros do seu novo estado. A riqueza, então, não chega por esforço, mas por ressonância. Cada nota interna que você emite atrai, como ímã silencioso, situações, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. E essa frequência é cultivada no silêncio, na vigilância, no auto-amor e na escuta profunda da sua verdade essencial. A escassez, tão presente no discurso coletivo, é apenas a ausência de conexão com a abundância interior. Não existe falta na fonte. Toda limitação é reflexo de uma ideia limitada sobre si mesmo. Por isso, a cura não está na conquista de mais bens, mas na desativação das falsas identidades que você aceitou ao longo dos anos. Desfazer-se do que não é você é o verdadeiro caminho para o ouro interno, e esse ouro, ao ser revelado, transforma o mundo ao redor. A consciência transborda, e com ela vem o suprimento, o amor, a clareza, a ordem. Tudo se organiza quando você se lembra de quem é. Há uma matriz sutil sustentando cada forma visível. Ao acessar essa matriz por meio do estado de coerência vibracional, você deixa de ser escravo do acaso e passa a ser co-criador lúcido do seu destino. Mas não se engane, co-criar não é forçar, é permitir. É entrar em sintonia com o que já é verdadeiro em essência e então deixá-lo emergir com leveza. Isso exige rendição, mas não a rendição do derrotado. É a rendição do sábio, que sabe que lutar contra o fluxo é inútil. Em vez de nadar contra a corrente, ele mergulha e se move junto com ela, guiado por algo mais profundo que qualquer lógica terrena. Por isso, a prosperidade real não é uma técnica, é um estado de ser, e esse estado só pode ser atingido pela limpeza contínua dos ruídos internos que nos afastam do centro. As vozes do medo, da comparação, da pressa e da dúvida precisam ser reconhecidas e dissolvidas. A cada vez que você escolhe a quietude ao invés do drama, a presença em vez da ansiedade, você reativa a matriz do milagre. Milagre, aqui, não como algo sobrenatural, mas como a expressão natural da harmonia interior. Quando você compreende isso, sua jornada deixa de ser reativa. Você para de correr atrás das coisas e começa a atrair naturalmente tudo o que está em sintonia com seu campo. A vibração precede o acontecimento, sempre. A realidade apenas confirma aquilo que você já sustenta internamente. É por isso que não adianta falar de prosperidade se a emoção é de medo. Não adianta fazer afirmações de riqueza com o coração afundado na sensação de carência. O universo responde ao que você é, não ao que você diz. A palavra só tem poder quando carrega coerência vibracional, e essa coerência é construída na prática diária de atenção plena, autorresponsabilidade e entrega. Há uma beleza intrínseca no processo da manifestação consciente. A beleza de perceber que você não é um mendigo pedindo bênçãos a um Deus distante,
mas a própria centelha divina se reconhecendo no mundo. Essa mudança de postura é o que transforma o campo. Você para de implorar e começa a assumir. Você sai da escassez e entra na criação. Você deixa de se enxergar como alguém à margem da vida e passa a ser o centro do seu universo. Isso não é arrogância, é alinhamento. O ser desperto não se sente superior, mas unido ao todo. Ele caminha com reverência, mas também com firmeza. Cada pensamento sustentado, cada emoção acolhida, cada silêncio vivido é parte da construção do seu novo campo. Nada é aleatório. A vibração é o código. Quando você emite a frequência da abundância com autenticidade, o campo responde com exatidão matemática. Isso não é crença, é lei. A realidade é moldada por consciência, e onde há consciência elevada, há manifestação elevada. O resto é consequência natural. A verdadeira alquimia começa quando você compreende que o mundo não precisa mudar. Quem precisa mudar é o centro a partir do qual você observa o mundo. Quando o centro se expande, o mundo reflete essa expansão. Por isso, o trabalho mais sagrado é interno. Não há ninguém lá fora que possa lhe dar aquilo que você ainda não se permitiu sentir por dentro. Toda mudança externa é apenas confirmação de uma permissão interna. Você não precisa correr atrás do que é seu, precisa apenas alinhar-se com a frequência onde isso já é real. E esse alinhamento exige um passo fundamental: confiar. Confiar não como um pensamento positivo, mas como uma entrega vibracional ao fluxo da fonte. Saber que, ao manter seu campo em alta vibração, tudo o que lhe corresponde virá, no tempo exato, do modo exato, sem desespero, sem pressa, sem apego. A prosperidade verdadeira não tolera pressa, ela floresce na calma, ela nasce do solo fértil do agora. E quando você se ancora no agora, algo mágico acontece. Você deixa de viver no tempo linear e começa a acessar o campo das infinitas possibilidades. O tempo, então, se dobra. O que levaria anos pode acontecer em dias. O que parecia distante se torna iminente. Isso não é mágica, é ciência vibracional. É a geometria do invisível moldando a matéria a partir do estado interno de quem observa. Cada célula sua, cada centelha do seu campo energético participa dessa dança. Tudo responde à sua frequência dominante. Portanto, cultive a vibração que você deseja viver, não como esforço, mas como estado natural. Nutra-se de beleza, de silêncio, de verdade. Escolha pensamentos que sustentam sua grandeza. Respire profundamente cada dia, lembrando-se de que tudo está bem agora. Não há erro. Não há atraso, tudo está cooperando silenciosamente para a realização do seu mais alto propósito, e quanto mais você confia, mais rapidamente verá os frutos surgirem diante dos seus olhos. Você não precisa se convencer de que é abundante. Você precisa apenas parar de sustentar a ilusão de que não é. A abundância já está em você. O que falta é remover o véu que encobre essa percepção. E isso se faz com prática, com presença, com amor por si mesmo. Quando você se ama verdadeiramente, não há mais espaço para a miséria. A alma floresce e com ela tudo floresce. Nada pode impedir um ser em alinhamento. Nenhuma crise externa, nenhuma opinião alheia, nenhuma limitação passada. Tudo se curva diante da consciência que sabe quem é. E essa consciência já habita em você. Sempre habitou. Agora é a hora de lembrá-la, de ativá-la, de viver a partir dela com coragem, com clareza e com alegria. A mente verdadeiramente milionária não nasce apenas da crença positiva ou da repetição de afirmações, mas da profunda compreensão de que o universo visível é apenas um véu sobreposto ao invisível, como ensina a sabedoria antiga revelada por Helena Petrovna Blavatsky. Toda manifestação externa para ela é apenas um reflexo imperfeito de arquétipos eternos que existem nos planos mais sutis da existência. Portanto, aquele que deseja prosperar no mundo da forma precisa, antes, reconhecer que sua verdadeira origem não está na forma,
mas nos princípios ocultos da consciência universal. Não se trata, portanto, de acumular recursos materiais por vaidade, mas de se alinhar com o ritmo da lei universal, aquilo que os antigos chamavam de karma e dharma. A mente inferior, pessoal, limitada ao eu separado, jamais compreenderá isso. Apenas a mente iluminada pelo fogo interno da alma, aquilo que Blavatsky chamou de manas superior, é capaz de criar de forma harmoniosa. É esse manas superior que deve dirigir a personalidade para que a vontade individual se torne expressão da vontade divina. Toda riqueza verdadeira, segundo os princípios esotéricos, flui da união entre a alma individual e o espírito universal. Essa união não é intelectual, mas vibracional. A mente dividida, reflexo do plano astral inferior, não pode criar com clareza, pois está sujeita a ilusões, Maya, formas pensamento desordenadas e emoções densas. Já a mente purificada, centrada no coração espiritual, torna-se canal da luz eterna. E essa luz é que magnetiza, com força matemática, tudo aquilo que estiver em ressonância com a ordem superior. A escassez não é castigo divino, mas ignorância da própria natureza divina. Blavatsky ensina que o ser humano vive sob hipnose coletiva, prisioneiro de formas ilusórias projetadas pela mente inferior, aquilo que ela chama de Maya ou avidya. Libertar-se dessas ilusões é o primeiro passo para a verdadeira liberdade, e não existe liberdade sem consciência. A verdadeira riqueza é consciência cristalina da unidade entre o eu individual e o todo. E é nesse ponto que a antiga sabedoria teosófica se une à prática vibracional moderna. A consciência que vibra em harmonia com as leis eternas manifesta com naturalidade aquilo que é necessário à realização do seu propósito. Mas essa manifestação não ocorre por esforço mecânico, e sim por magnetismo espiritual. O ser alinhado com seu eu superior, o Atman, se torna um centro de irradiação de energia pura. Sua presença é suficiente para atrair aquilo que precisa. Ele não deseja a partir da carência, mas do reconhecimento da abundância eterna que o sustenta. Blavatsky afirma que tudo o que existe nos mundos visíveis é sustentado por um campo vibracional invisível, chamado de éter ou luz astral. Esse campo contém os registros de tudo o que já foi pensado, sentido e criado, os chamados registros akáshicos. Quando você alinha sua mente com os padrões superiores contidos nesse campo, você se conecta à verdadeira fonte de poder, o arquétipo divino que deu origem a você. E quando isso acontece, você não mais cria a partir do ego, mas manifesta a partir do logos interior, o verbo criador que habita o silêncio da alma. A mente milionária, nesse contexto, não é uma mente ávida por conquistas externas, mas uma consciência unificada com o plano divino. É alguém que, ao purificar sua natureza inferior, se torna transparente para a ação do espírito. Tudo o que ela toca floresce, porque sua energia é ordenada, lúcida, reverente. Ela não precisa correr atrás do ouro, pois reconhece que o verdadeiro ouro é interno, o ouro alquímico da iluminação, o fogo sutil que transmuta a matéria e revela a essência por trás da aparência. A cooperação com as forças cósmicas é inevitável quando a mente se volta ao seu verdadeiro centro. Blavatsky ensinava que existe uma hierarquia de seres que sustenta a evolução da humanidade. Seres de luz, mentes cósmicas, inteligências sutis que operam silenciosamente em favor do progresso da consciência coletiva. Quando você eleva sua vibração, entra em cooperação com essa hierarquia. Seus desejos passam a estar em ressonância com o bem maior e por isso são realizados com fluidez. A vida se torna um campo de manifestação do sagrado. Essa cooperação, porém, não é automática, requer disciplina interna. A mente precisa ser purificada dos elementos densos, orgulho, pressa, vaidade, medo, apego. Blavatsky insistia que o verdadeiro estudante do oculto deveria praticar desapego, silêncio e retidão. Só assim ele se tornaria digno da sabedoria eterna.
Da mesma forma, a mente milionária precisa passar por uma depuração, deixar para trás os desejos egóicos e alinhar-se com os desejos da alma. Isso exige renúncia, mas não uma renúncia triste, uma renúncia jubilosa, pois se renuncia ao limitado para viver o ilimitado. Quando essa depuração ocorre, o canal entre o mundo interno e o mundo externo se abre e o fluxo começa. O que antes era dificuldade se dissolve, o que antes era confuso se ordena. A presença da alma começa a dirigir a vida, e com ela vem a paz, a abundância, a sabedoria e o propósito. É nesse ponto que a realidade externa se curva diante da grandeza do ser, porque a forma reconhece e se submete à consciência. Você não está separado dessa potência? Como Blavatsky deixou claro, todos os seres humanos carregam dentro de si o germe do divino. O problema é que muitos permanecem adormecidos, identificados com a personalidade passageira, sem reconhecer a vastidão do seu ser eterno. Mas quando esse véu se ergue, mesmo que por instantes, algo irreversível acontece. A alma desperta e a mente começa a servir à luz. Esse despertar é o verdadeiro nascimento da mente milionária, porque agora tudo o que se manifesta vem de um lugar de integridade, de lucidez e de harmonia com as leis maiores. Não há mais espaço para jogos, para manipulações, para ilusões. Há apenas clareza e direção. O ser iluminado pela sabedoria eterna não teme mais o mundo. Ele coopera com ele. Ele planta onde precisa plantar, colhe quando é o tempo de colher, e o faz com gratidão e reverência, pois reconhece o Uno em todas as partes. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos. Purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo. E o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. Segundo Blavatsky, tudo o que é visível procede da luz una, a raiz da qual emana todo o cosmos. Essa luz, impessoal, infinita, sem nome nem forma, é chamada de Parabrahman na filosofia esotérica, e é dela que emana o Logos, a mente divina que sustenta os mundos. Nesse sentido, prosperidade não é uma conquista individual separada do todo, mas a harmonia com essa corrente cósmica que pulsa através de tudo. Ser próspero é estar em sintonia com o plano universal, é participar conscientemente da corrente da evolução espiritual. Não se trata, portanto, de acumular recursos materiais por vaidade, mas de se alinhar com o ritmo da lei universal, aquilo que os antigos chamavam de karma e dharma. A mente inferior, pessoal, limitada ao eu separado, jamais compreenderá isso. Apenas a mente iluminada pelo fogo interno da alma, aquilo que Blavatsky chamou de mana superior, é capaz de criar de forma harmoniosa. É esse mana superior que deve dirigir a personalidade para que a vontade individual se torne expressão da vontade divina. É nesse ponto que a antiga sabedoria teosófica se une à prática vibracional moderna. A consciência que vibra em harmonia com as leis eternas manifesta com naturalidade aquilo que é necessário à realização do seu propósito. Mas essa manifestação não ocorre por esforço mecânico, e sim por magnetismo espiritual. O ser alinhado com seu eu superior, o Atman, se torna um centro de irradiação de energia pura. Sua presença é suficiente para atrair aquilo que precisa. Ele não deseja a partir da carência, mas do reconhecimento da abundância eterna que o sustenta. Blavatsky afirma que tudo o que existe nos mundos visíveis é sustentado por um campo vibracional invisível, chamado de éter ou luz astral. Esse campo contém os registros de tudo o que já foi pensado, sentido e criado, os chamados registros akáshicos. Quando você alinha sua mente com os padrões superiores contidos nesse campo, você se conecta à verdadeira fonte de poder, o arquétipo divino que deu origem a você.
E quando isso acontece, você não mais cria a partir do ego, mas manifesta a partir do logos interior, o verbo criador que habita o silêncio da alma. A mente milionária, nesse contexto, não é uma mente ávida por conquistas externas, mas uma consciência unificada com o plano divino. É alguém que, ao purificar sua natureza inferior, se torna transparente para a ação do espírito. Tudo o que ela toca floresce, porque sua energia é ordenada, lúcida, reverente. Ela não precisa correr atrás do ouro, pois reconhece que o verdadeiro ouro é interno, o ouro alquímico da iluminação, o fogo sutil que transmuta a matéria e revela a essência por trás da aparência. A cooperação com as forças cósmicas é inevitável quando a mente se volta ao seu verdadeiro centro. Blavatsky ensinava que existe uma hierarquia de seres que sustenta a evolução da humanidade. Seres de luz, mentes cósmicas, inteligências sutis que operam silenciosamente em favor do progresso da consciência coletiva. Quando você eleva sua vibração, entra em cooperação com essa hierarquia. Seus desejos passam a estar em ressonância com o bem maior e por isso são realizados com fluidez. A vida se torna um campo de manifestação do sagrado. Essa cooperação, porém, não é automática, requer disciplina interna. A mente precisa ser purificada dos elementos densos, orgulho, pressa, vaidade, medo, apego. Blavatsky insistia que o verdadeiro estudante do oculto deveria praticar desapego, silêncio e retidão. Só assim ele se tornaria digno da sabedoria eterna. Da mesma forma, a mente milionária precisa passar por uma depuração, deixar para trás os desejos egóicos e alinhar-se com os desejos da alma. Isso exige renúncia, mas não uma renúncia triste, uma renúncia jubilosa, pois se renuncia ao limitado para viver o ilimitado. Quando essa depuração ocorre, o canal entre o mundo interno e o mundo externo se abre e o fluxo começa. O que antes era dificuldade se dissolve, o que antes era confuso se ordena. A presença da alma começa a dirigir a vida, e com ela vem a paz, a abundância, a sabedoria e o propósito. É nesse ponto que a realidade externa se curva diante da grandeza do ser, porque a forma reconhece e se submete à consciência. Você não está separado dessa potência? Como Blavatsky deixou claro, todos os seres humanos carregam dentro de si o germe do divino. O problema é que muitos permanecem adormecidos, identificados com a personalidade passageira, sem reconhecer a vastidão do seu ser eterno. Mas quando esse véu se ergue, mesmo que por instantes, algo irreversível acontece. A alma desperta e a mente começa a servir à luz. Esse despertar é o verdadeiro nascimento da mente milionária, porque agora tudo o que se manifesta vem de um lugar de integridade, de lucidez e de harmonia com as leis maiores. Não há mais espaço para jogos, para manipulações, para ilusões. Há apenas clareza e direção. O ser iluminado pela sabedoria eterna não teme mais o mundo. Ele coopera com ele. Ele planta onde precisa plantar, colhe quando é o tempo de colher, e o faz com gratidão e reverência, pois reconhece o Uno em todas as partes. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos. Purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo. E o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. Toda riqueza verdadeira, segundo os princípios esotéricos, flui da união entre a alma individual e o espírito universal. Essa união não é intelectual, mas vibracional. A mente dividida, reflexo do plano astral inferior, não pode criar com clareza, pois está sujeita a ilusões, maya, formas pensamento desordenadas e emoções densas. Já a mente purificada, centrada no coração espiritual, torna-se canal da luz eterna. E essa luz é que magnetiza, com força matemática, tudo aquilo que estiver em ressonância com a ordem superior. A escassez não é castigo divino, mas ignorância da própria natureza divina.
Blavatsky ensina que o ser humano vive sob hipnose coletiva, prisioneiro de formas ilusórias projetadas pela mente inferior, aquilo que ela chama de Maya ou avidya. Libertar-se dessas ilusões é o primeiro passo para a verdadeira liberdade, e não existe liberdade sem consciência. A verdadeira riqueza é consciência cristalina da unidade entre o eu individual e o todo. E é nesse ponto que a antiga sabedoria teosófica se une à prática vibracional moderna. A consciência que vibra em harmonia com as leis eternas manifesta com naturalidade aquilo que é necessário à realização do seu propósito. Mas essa manifestação não ocorre por esforço mecânico, e sim por magnetismo espiritual. O ser alinhado com seu eu superior, o Atman, se torna um centro de irradiação de energia pura. Sua presença é suficiente para atrair aquilo que precisa. Ele não deseja a partir da carência, mas do reconhecimento da abundância eterna que o sustenta. A mente milionária, nesse contexto, não é uma mente ávida por conquistas externas, mas uma consciência unificada com o plano divino. É alguém que, ao purificar sua natureza inferior, se torna transparente para a ação do espírito. Tudo o que ela toca floresce, porque sua energia é ordenada, lúcida, reverente. Ela não precisa correr atrás do ouro, pois reconhece que o verdadeiro ouro é interno, o ouro alquímico da iluminação, o fogo sutil que transmuta a matéria e revela a essência por trás da aparência. A cooperação com as forças cósmicas é inevitável quando a mente se volta ao seu verdadeiro centro. Blavatsky ensinava que existe uma hierarquia de seres que sustenta a evolução da humanidade. Seres de luz, mentes cósmicas, inteligências sutis que operam silenciosamente em favor do progresso da consciência coletiva. Quando você eleva sua vibração, entra em cooperação com essa hierarquia. Seus desejos passam a estar em ressonância com o bem maior e por isso são realizados com fluidez. A vida se torna um campo de manifestação do sagrado. Essa cooperação, porém, não é automática, requer disciplina interna. A mente precisa ser purificada dos elementos densos, orgulho, pressa, vaidade, medo, apego. Blavatsky insistia que o verdadeiro estudante do oculto deveria praticar desapego, silêncio e retidão. Só assim ele se tornaria digno da sabedoria eterna. Da mesma forma, a mente milionária precisa passar por uma depuração, deixar para trás os desejos egóicos e alinhar-se com os desejos da alma. Isso exige renúncia, mas não uma renúncia triste, uma renúncia jubilosa, pois se renuncia ao limitado para viver o ilimitado. Quando essa depuração ocorre, o canal entre o mundo interno e o mundo externo se abre e o fluxo começa. O que antes era dificuldade se dissolve, o que antes era confuso se ordena. A presença da alma começa a dirigir a vida, e com ela vem a paz, a abundância, a sabedoria e o propósito. É nesse ponto que a realidade externa se curva diante da grandeza do ser, porque a forma reconhece e se submete à consciência. Você não está separado dessa potência. Como Blavatsky deixou claro, todos os seres humanos carregam dentro de si o germe do divino. O problema é que muitos permanecem adormecidos, identificados com a personalidade passageira, sem reconhecer a vastidão do seu ser eterno. Mas quando esse véu se ergue, mesmo que por instantes, algo irreversível acontece. A alma desperta e a mente começa a servir à luz. Esse despertar é o verdadeiro nascimento da mente milionária, porque agora tudo o que se manifesta vem de um lugar de integridade, de lucidez e de harmonia com as leis maiores. Não há mais espaço para jogos, para manipulações, para ilusões, há apenas clareza e direção. O ser iluminado pela sabedoria eterna não teme mais o mundo, ele coopera com ele. Ele planta onde precisa plantar, colhe quando é o tempo de colher. E o faz com gratidão e reverência, pois reconhece o uno em todas as partes.
Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos. Purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo. E o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. Blavatsky afirma que tudo o que existe nos mundos visíveis é sustentado por um campo vibracional invisível, chamado de éter ou luz astral. Esse campo contém os registros de tudo o que já foi pensado, sentido e criado, os chamados registros akáshicos. Quando você alinha sua mente com os padrões superiores contidos nesse campo, você se conecta à verdadeira fonte de poder, o arquétipo divino que deu origem a você. E quando isso acontece, você não mais cria a partir do ego, mas manifesta a partir do logos interior, o verbo criador que habita o silêncio da alma. A mente milionária, nesse contexto, não é uma mente ávida por conquistas externas, mas uma consciência unificada com o plano divino. É alguém que, ao purificar sua natureza inferior, se torna transparente para a ação do espírito. Tudo o que ela toca floresce porque sua energia é ordenada, lúcida, reverente. Ela não precisa correr atrás do ouro, pois reconhece que o verdadeiro ouro é interno. O ouro alquímico da iluminação, o fogo sutil que transmuta a matéria e revela a essência por trás da aparência. Você não está separado dessa potência. Como Blavatsky deixou claro, todos os seres humanos carregam dentro de si o germe do divino. O problema é que muitos permanecem adormecidos, identificados com a personalidade passageira, sem reconhecer a vastidão do seu ser eterno. Mas quando esse véu se ergue, mesmo que por instantes, algo irreversível acontece. A alma desperta e a mente começa a servir à luz. Esse despertar é o verdadeiro nascimento da mente milionária, porque agora tudo o que se manifesta vem de um lugar de integridade, de lucidez e de harmonia com as leis maiores. Não há mais espaço para jogos, para manipulações, para ilusões, há apenas clareza e direção. O ser iluminado pela sabedoria eterna não teme mais o mundo, ele coopera com ele. Ele planta onde precisa plantar, colhe quando é o tempo de colher. E o faz com gratidão e reverência, pois reconhece o uno em todas as partes. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos, purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo, e o que você é, o universo, jamais deixará de sustentar. A cooperação com as forças cósmicas é inevitável quando a mente se volta ao seu verdadeiro centro. Blavatsky ensinava que existe uma hierarquia de seres que sustenta a evolução da humanidade. Seres de luz, mentes cósmicas, inteligências sutis que operam silenciosamente em favor do progresso da consciência coletiva. Quando você eleva sua vibração, entra em cooperação com essa hierarquia. Seus desejos passam a estar em ressonância com o bem maior e por isso são realizados com fluidez. A vida se torna um campo de manifestação do sagrado. Essa cooperação, porém, não é automática, requer disciplina interna. A mente precisa ser purificada dos elementos densos: orgulho, pressa, vaidade, medo, apego. Blavatsky insistia que o verdadeiro estudante do oculto deveria praticar desapego, silêncio e retidão. Só assim ele se tornaria digno da sabedoria eterna. Da mesma forma, a mente milionária precisa passar por uma depuração, deixar para trás os desejos egóicos e alinhar-se com os desejos da alma. Isso exige renúncia, mas não uma renúncia triste, uma renúncia jubilosa, pois se renuncia ao limitado para viver o ilimitado. Quando essa depuração ocorre, o canal entre o mundo interno e o mundo externo se abre, e o fluxo começa. O que antes era dificuldade se dissolve, o que antes era confuso se ordena. A presença da alma começa a dirigir a vida, e com ela vem a paz, a abundância, a sabedoria
e o propósito. É nesse ponto que a realidade externa se curva diante da grandeza do ser, porque a forma reconhece e se submete à consciência. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos, purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo. E o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. Você não está separado dessa potência. Como Blavatsky deixou claro, todos os seres humanos carregam dentro de si o germe do divino. O problema é que muitos permanecem adormecidos, identificados com a personalidade passageira, sem reconhecer a vastidão do seu ser eterno. Mas quando esse véu se ergue, mesmo que por instantes, algo irreversível acontece. A alma desperta e a mente começa a servir à luz. Esse despertar é o verdadeiro nascimento da mente milionária, porque agora tudo o que se manifesta vem de um lugar de integridade, de lucidez e de harmonia com as leis maiores. Não há mais espaço para jogos, para manipulações, para ilusões, há apenas clareza e direção. O ser iluminado pela sabedoria eterna não teme mais o mundo, ele coopera com ele. Ele planta onde precisa plantar, colhe quando é o tempo de colher, e o faz com gratidão e reverência, pois reconhece o Uno em todas as partes. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos, purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo. E o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. Essa cooperação, porém, não é automática, requer disciplina interna. A mente precisa ser purificada dos elementos densos: orgulho, pressa, vaidade, medo, apego. Blavatsky insistia que o verdadeiro estudante do oculto deveria praticar desapego, silêncio e retidão. Só assim ele se tornaria digno da sabedoria eterna. Da mesma forma, a mente milionária precisa passar por uma depuração, deixar para trás os desejos egóicos e alinhar-se com os desejos da alma. Isso exige renúncia, mas não uma renúncia triste, uma renúncia jubilosa, pois se renuncia ao limitado para viver o ilimitado. Quando essa depuração ocorre, o canal entre o mundo interno e o mundo externo se abre e o fluxo começa. O que antes era dificuldade se dissolve. O que antes era confuso se ordena. A presença da alma começa a dirigir a vida, e com ela vem a paz, a abundância, a sabedoria e o propósito. É nesse ponto que a realidade externa se curva diante da grandeza do ser, porque a forma reconhece e se submete à consciência. No coração do silêncio primordial, onde pulsa a eternidade antes de qualquer forma, vibra a essência una. Essa essência, que os antigos chamavam de Parabrahman, está além da mente e do ser. Helena Blavatsky ensinou que tudo o que vemos é apenas reflexo imperfeito dessa realidade una, encoberta pelo véu de Maya, a ilusão da multiplicidade. Maya, neste sentido, não é apenas engano, mas a própria condição necessária para que o absoluto se manifeste em experiência. A mente comum não compreende isso, pois busca solidez onde só há fluxo, identidade onde há apenas um jogo de espelhos da consciência. Mas essa jornada não é automática. É necessário ultrapassar o karma acumulado em incontáveis encarnações. Helena Blavatsky deixou claro que o karma não é punição, mas equilíbrio. A energia que emitimos, tanto em pensamento quanto em ação, retorna invariavelmente ao ponto de origem. Não há erro, não há acaso, não há castigo, apenas retorno. O segredo está em tornar-se consciente do padrão que se repete. Uma vez consciente, podemos transmutar. Não se trata de lutar contra o karma, mas de compreendê-lo como uma ponte de aprendizagem. Quando há entendimento real, a repetição cessa. A alma, então,
passa do ciclo de renascimentos compulsórios para uma encarnação consciente e voluntária, a serviço do Uno. E é nesse ponto que a consciência começa a recriar sua realidade com potência real. Não há mais vitimismo, não há mais eu quero isso ou aquilo, mas a percepção de que tudo é projeção do estado interior. A realidade externa não é algo a ser conquistado, mas reconhecido como reflexo da própria vibração. Helena Blavatsky dizia que o universo é mental e que o mental superior, livre do ego e da ilusão da separatividade, é o espelho mais fiel do divino. Por isso, recriar a realidade começa com a recriação da estrutura interna. Neste nível, os ensinamentos místicos convergem. O que sentimos profundamente e sustentamos com clareza é o que inevitavelmente se manifesta. Mas há um passo anterior, a desconstrução do falso eu. O ego, segundo Blavatsky, não é apenas vaidade ou orgulho, mas a própria ideia de um eu separado. Enquanto esse eu ilusório governa, tudo o que criamos estará viciado pela limitação. Precisamos atravessar o portal da rendição, não a rendição à passividade, mas a sabedoria mais alta que guia sem esforço. É nesse silêncio interior que o novo começa a se formar. O novo não nasce do desejo frenético, mas da sintonização com a harmonia do todo. O universo é regido por leis, não leis morais, mas leis universais de correspondência, vibração, polaridade, ritmo e causa e efeito. Blavatsky ensinou que o ser humano, quando desperto, atua como co-criador dessas leis e não como vítima. Ele se eleva para além da necessidade de controlar, porque compreende que tudo está em fluxo e que esse fluxo responde diretamente à consciência. O Dharma, por sua vez, surge como a direção natural da alma. Cada ser tem um caminho único, não no sentido de destino fixo, mas como uma nota essencial em uma sinfonia cósmica. Quando estamos fora do nosso Dharma, tudo parece lutar contra nós. Quando o alinhamos, até o silêncio se torna resposta. Essa escuta do Dharma exige sensibilidade refinada. Helena Blavatsky enfatizava o treinamento oculto, a disciplina interior, o aquietamento dos sentidos e a purificação dos desejos como caminhos para que o ser pudesse ouvir a voz do eu superior, não a voz da mente comum, mas a do espírito. Essa voz não grita, mas sussurra. E ao segui-la, os mundos interiores se abrem. A realidade então não é mais o que acontece lá fora, mas o que vibra aqui dentro. Nesse estado, manifestar não é fazer acontecer, mas permitir que o ser manifeste através da forma o que já é real no campo eterno. Blavatsky usava da imagem da alma como um espelho. Esse espelho precisa ser limpo de impurezas, de falsas crenças, de condicionamentos. Quando o espelho está limpo, ele reflete o sol da verdade. E tudo o que estiver em dissonância com essa verdade se dissolve. Neste ponto do caminho, o buscador deixa de ser apenas alguém que procura melhorar sua vida. Ele se torna um ponto de ancoragem da consciência suprema na matéria. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha se transforma em ponte entre o invisível e o visível. Não há mais separação entre o sagrado e o cotidiano. Tudo é templo, tudo é altar. Até o corpo físico passa a ser percebido não como prisão, mas como instrumento sagrado, veículo temporário da luz. É aqui que o real poder da manifestação se revela. Quando não há mais luta, a manifestação é natural. Quando não há mais necessidade de provar nada, a abundância flui. Quando não há mais medo da perda, o amor se revela em sua totalidade. Blavatsky dizia que o verdadeiro ocultista não busca poderes, mas a verdade, e a verdade é que tudo já é. A mente linear luta para entender isso, pois vive presa ao tempo, mas a consciência desperta compreende que tempo e espaço são apenas formas de percepção. O eterno está acontecendo agora. A riqueza, a cura, a paz, o amor, tudo já existe como vibração. A questão é
Com qual nível de realidade você está se identificando neste momento? Esse é o ponto central de toda recriação consciente. Identificação. Você não atrai o que deseja, você manifesta o que você é. E você é aquilo com o que mais consistentemente se identifica. Se você acredita ser um ser carente, mesmo que diga 1000 vezes que é próspero, a vibração dominante será a da carência. Se, no entanto, você silencia e percebe que já é um com a fonte infinita, tudo começa a fluir como extensão natural dessa percepção. Neste contexto, a prática não é repetição mecânica de frases. A prática é vigilância interna. É observar os impulsos do ego, as reações automáticas, os padrões recorrentes. É substituir o hábito da reclamação pela contemplação. É olhar para os acontecimentos não como obstáculos, mas como espelhos. Tudo o que chega é reflexo de algo interno. Quando isso é compreendido, a realidade muda, não porque você lutou por ela, mas porque você mudou por dentro. Helena Blavatsky insistia que o verdadeiro caminho espiritual exige coragem. Coragem para desapegar da personalidade, das expectativas, da imagem que criamos de nós mesmos. E essa coragem é silenciosa, ela não precisa de aplausos. Ela se nutre do invisível. O buscador real não está interessado em mostrar evolução, mas em viver em verdade. E essa verdade se manifesta como paz, não ausência de desafios, mas presença inabalável mesmo no meio deles. A consciência desperta não cria para compensar a dor, mas para expressar a plenitude. E essa é a chave que muda tudo. Ao invés de usar a espiritualidade como escape, ela se torna a expressão do ser. Ao invés de buscar soluções, o ser desperto se torna a resposta. Tudo em sua vida se alinha porque ele já está alinhado por dentro. Nada mais precisa ser atraído, pois ele já vive em unidade com o que é essencial. E o essencial, inevitavelmente, se manifesta. Assim, Blavatsky nos entrega não um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro, não uma fórmula rápida de manifestação, mas o mapa da alma. Ao segui-lo com sinceridade, percebemos que o maior milagre não é criar uma nova realidade, mas descobrir que sempre fomos a própria realidade em manifestação. E quando esse reconhecimento acontece, não há mais esforço, há apenas permissão. Permissão para que o uno se revele em ti. Permissão para que o invisível se torne visível. Permissão para que o divino, através de tua consciência desperta, recrie o mundo, não apenas para ti, mas por meio de ti. No âmago do ser humano não habita uma alma isolada, mas o reflexo do Logos, a centelha do fogo cósmico, o Atman. Este é o eu superior, eterno e imutável, não nascido e não morrente. No sistema esotérico revelado por Blavatsky, o ser humano é composto por 7 princípios, sendo os inferiores transitórios e os superiores imortais. Quando olhamos para a vida apenas a partir da personalidade, estamos presos ao plano mais denso de todos, o físico e o astral inferior. Porém, ao nos voltarmos para o alto, percebemos que há em nós um canal de comunicação com o divino. Esse canal é o Manas superior, a mente iluminada, que pode se unir ao Buddhi, o princípio intuitivo da sabedoria. A união de Buddhi e Manas é o que torna possível a iluminação genuína. Mas essa jornada não é automática. É necessário ultrapassar o karma acumulado em incontáveis encarnações. Helena Blavatsky deixou claro que o karma não é punição, mas equilíbrio. A energia que emitimos, tanto em pensamento quanto em ação, retorna invariavelmente ao ponto de origem. Não há erro, não há acaso, não há castigo, apenas retorno. O segredo está em tornar-se consciente do padrão que se repete. Uma vez consciente, podemos transmutar. Não se trata de lutar contra o karma, mas de compreendê-lo como uma ponte de aprendizagem. Quando há entendimento real, a repetição cessa. A alma, então, passa do ciclo de renascimentos compulsórios para uma encarnação consciente e voluntária a serviço do Uno.
E é nesse ponto que a consciência começa a recriar sua realidade com potência real. Não há mais vitimismo, não há mais eu quero isso ou aquilo, mas a percepção de que tudo é projeção do estado interior. A realidade externa não é algo a ser conquistado, mas reconhecido como reflexo da própria vibração. Helena Blavatsky dizia que o universo é mental e que o mental superior, livre do ego e da ilusão da separatividade, é o espelho mais fiel do divino. Por isso, recriar a realidade começa com a recriação da estrutura interna. Neste nível, os ensinamentos místicos convergem. O que sentimos profundamente e sustentamos com clareza é o que inevitavelmente se manifesta. Mas há um passo anterior, a desconstrução do falso eu. O ego, segundo Blavatsky, não é apenas vaidade ou orgulho, mas a própria ideia de um eu separado. Enquanto esse eu ilusório governa, tudo o que criamos estará viciado pela limitação. Precisamos atravessar o portal da rendição, não a rendição à passividade, mas a sabedoria mais alta que guia sem esforço. É nesse silêncio interior que o novo começa a se formar. O novo não nasce do desejo frenético, mas da sintonização com a harmonia do todo. O universo é regido por leis, não leis morais, mas leis universais de correspondência, vibração, polaridade, ritmo e causa e efeito. Blavatsky ensinou que o ser humano, quando desperto, atua como co-criador dessas leis e não como vítima. Ele se eleva para além da necessidade de controlar, porque compreende que tudo está em fluxo e que esse fluxo responde diretamente à consciência. O Dharma, por sua vez, surge como a direção natural da alma. Cada ser tem um caminho único, não no sentido de destino fixo, mas como uma nota essencial em uma sinfonia cósmica. Quando estamos fora do nosso Dharma, tudo parece lutar contra nós. Quando o alinhamos, até o silêncio se torna resposta. Essa escuta do Dharma exige sensibilidade refinada. Helena Blavatsky enfatizava o treinamento oculto, a disciplina interior, o aquietamento dos sentidos e a purificação dos desejos como caminhos para que o ser pudesse ouvir a voz do eu superior, não a voz da mente comum, mas a do espírito. Essa voz não grita, mas sussurra. E ao segui-la, os mundos interiores se abrem. A realidade, então, não é mais o que acontece lá fora, mas o que vibra aqui dentro. Nesse estado, manifestar não é fazer acontecer, mas permitir que o ser manifeste através da forma o que já é real no campo eterno. Blavatsky usava da imagem da alma como um espelho. Esse espelho precisa ser limpo de impurezas, de falsas crenças, de condicionamentos. Quando o espelho está limpo, ele reflete o sol da verdade. E tudo o que estiver em dissonância com essa verdade se dissolve. Neste ponto do caminho, o buscador deixa de ser apenas alguém que procura melhorar sua vida. Ele se torna um ponto de ancoragem da consciência suprema na matéria. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha se transforma em ponte entre o invisível e o visível. Não há mais separação entre o sagrado e o cotidiano. Tudo é templo, tudo é altar. Até o corpo físico passa a ser percebido não como prisão, mas como instrumento sagrado, veículo temporário da luz. É aqui que o real poder da manifestação se revela. Quando não há mais luta, a manifestação é natural. Quando não há mais necessidade de provar nada, a abundância flui. Quando não há mais medo da perda, o amor se revela em sua totalidade. Blavatsky dizia que o verdadeiro ocultista não busca poderes, mas a verdade, e a verdade é que tudo já é. A mente linear luta para entender isso, pois vive presa ao tempo, mas a consciência desperta compreende que tempo e espaço são apenas formas de percepção. O eterno está acontecendo agora. A riqueza, a cura, a paz, o amor, tudo já existe como vibração. A questão é, com qual nível de realidade você está se identificando neste momento? Esse é o ponto central de toda recriação consciente.
Identificação. Você não atrai o que deseja, você manifesta o que você é. E você é aquilo com o que mais consistentemente se identifica. Se você acredita ser um ser carente, mesmo que diga 1000 vezes que é próspero, a vibração dominante será a da carência. Se, no entanto, você silencia e percebe que já é um com a fonte infinita, tudo começa a fluir como extensão natural dessa percepção. Neste contexto, a prática não é repetição mecânica de frases. A prática é vigilância interna. É observar os impulsos do ego, as reações automáticas, os padrões recorrentes, é substituir o hábito da reclamação pela contemplação. É olhar para os acontecimentos não como obstáculos, mas como espelhos. Tudo o que chega é reflexo de algo interno. Quando isso é compreendido, a realidade muda, não porque você lutou por ela, mas porque você mudou por dentro. Helena Blavatsky insistia que o verdadeiro caminho espiritual exige coragem. Coragem para desapegar da personalidade, das expectativas, da imagem que criamos de nós mesmos. E essa coragem é silenciosa, ela não precisa de aplausos, ela se nutre do invisível. O buscador real não está interessado em mostrar evolução, mas em viver em verdade, e essa verdade se manifesta como paz, não ausência de desafios, mas presença inabalável mesmo no meio deles. A consciência desperta não cria para compensar a dor, mas para expressar a plenitude, e essa é a chave que muda tudo. Ao invés de usar a espiritualidade como escape, ela se torna a expressão do ser. Ao invés de buscar soluções, o ser desperto se torna a resposta. Tudo em sua vida se alinha porque ele já está alinhado por dentro. Nada mais precisa ser atraído, pois ele já vive em unidade com o que é essencial, e o essencial, inevitavelmente, se manifesta. Assim, Blavatsky nos entrega não um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro, não uma fórmula rápida de manifestação, mas o mapa da alma. Ao segui-lo com sinceridade, percebemos que o maior milagre não é criar uma nova realidade, mas descobrir que sempre fomos a própria realidade em manifestação. E quando esse reconhecimento acontece, não há mais esforço, há apenas permissão. Permissão para que o uno se revele em ti. Permissão para que o invisível se torne visível. Permissão para que o divino, através de tua consciência desperta, recrie o mundo, não apenas para ti, mas por meio de ti. Esse despertar é o verdadeiro nascimento da mente milionária, porque agora tudo o que se manifesta vem de um lugar de integridade, de lucidez e de harmonia com as leis maiores. Não há mais espaço para jogos, para manipulações, para ilusões. Há apenas clareza e direção. O ser iluminado pela sabedoria eterna não teme mais o mundo, ele coopera com ele planta onde precisa plantar, colhe quando é o tempo de colher, e o faz com gratidão e reverência, pois reconhece o uno em todas as partes. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos, purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo, e o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. Blavatsky afirma que tudo o que existe nos mundos visíveis é sustentado por um campo vibracional invisível, chamado de éter ou luz astral. Esse campo contém os registros de tudo o que já foi pensado, sentido e criado, os chamados registros akáshicos. Quando você alinha sua mente com os padrões superiores contidos nesse campo, você se conecta à verdadeira fonte de poder, o arquétipo divino que deu origem a você. E quando isso acontece, você não mais cria a partir do ego, mas manifesta a partir do logos interior, o verbo criador que habita o silêncio da alma. A mente milionária, nesse contexto, não é uma mente ávida por conquistas externas, mas uma consciência unificada com o plano divino. É alguém que, ao purificar sua natureza inferior, se torna transparente para a ação do espírito. Tudo o que ela toca floresce porque sua energia é ordenada, lúcida, reverente.
Ela não precisa correr atrás do ouro, pois reconhece que o verdadeiro ouro é interno. O ouro alquímico da iluminação, o fogo sutil que transmuta a matéria e revela a essência por trás da aparência. Você não está separado dessa potência. Como Blavatsky deixou claro, todos os seres humanos carregam dentro de si o germe do divino. O problema é que muitos permanecem adormecidos, identificados com a personalidade passageira, sem reconhecer a vastidão do seu ser eterno. Mas quando esse véu se ergue, mesmo que por instantes, algo irreversível acontece, a alma desperta e a mente começa a servir à luz. Esse despertar é o verdadeiro nascimento da mente milionária, porque agora tudo o que se manifesta vem de um lugar de integridade, de lucidez e de harmonia com as leis maiores. Não há mais espaço para jogos, para manipulações, para ilusões. Há apenas clareza e direção. O ser iluminado pela sabedoria eterna não teme mais o mundo, ele coopera com ele. Ele planta onde precisa plantar, colhe quando é o tempo de colher, e o faz com gratidão e reverência, pois reconhece o uno em todas as partes. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos, purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo, e o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. A cooperação com as forças cósmicas é inevitável quando a mente se volta ao seu verdadeiro centro. Blavatsky ensinava que existe uma hierarquia de seres que sustenta a evolução da humanidade. Seres de luz, mentes cósmicas, inteligências sutis que operam silenciosamente em favor do progresso da consciência coletiva. Quando você eleva sua vibração, entra em cooperação com essa hierarquia. Seus desejos passam a estar em ressonância com o bem maior e, por isso, são realizados com fluidez. A vida se torna um campo de manifestação do sagrado. Essa cooperação, porém, não é automática. Requer disciplina interna. A mente precisa ser purificada dos elementos densos: orgulho, pressa, vaidade, medo, apego. Blavatsky insistia que o verdadeiro estudante do oculto deveria praticar desapego, silêncio e retidão. Só assim ele se tornaria digno da sabedoria eterna. Da mesma forma, a mente milionária precisa passar por uma depuração, deixar para trás os desejos egóicos e alinhar-se com os desejos da alma. Isso exige renúncia, mas não uma renúncia triste, uma renúncia jubilosa, pois se renuncia ao limitado para viver o ilimitado. Quando essa depuração ocorre, o canal entre o mundo interno e o mundo externo se abre e o fluxo começa. O que antes era dificuldade se dissolve. O que antes era confuso se ordena. A presença da alma começa a dirigir a vida, e com ela vem a paz, a abundância, a sabedoria e o propósito. É nesse ponto que a realidade externa se curva diante da grandeza do ser, porque a forma reconhece e se submete à consciência. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos, purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo, e o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. Você não está separado dessa potência. Como Blavatsky deixou claro, todos os seres humanos carregam dentro de si o germe do divino. O problema é que muitos permanecem adormecidos, identificados com a personalidade passageira, sem reconhecer a vastidão do seu ser eterno. Mas quando esse véu se ergue, mesmo que por instantes, algo irreversível acontece. A alma desperta e a mente começa a servir à luz. Esse despertar é o verdadeiro nascimento da mente milionária, porque agora tudo o que se manifesta vem de um lugar de integridade, de lucidez e de harmonia com as leis maiores. Não há mais espaço para jogos, para manipulações, para ilusões.
há apenas clareza e direção, o ser iluminado pela sabedoria eterna não teme mais o mundo. Ele coopera com ele planta onde precisa plantar, colhe quando é o tempo de colher e o faz com gratidão e reverência, pois reconhece o uno em todas as partes. Portanto, se deseja verdadeiramente desbloquear sua mente milionária, comece por silenciar e ouvir a voz da sua alma. Estude os princípios eternos, purifique sua intenção, eleve sua vibração, não porque deseja mais, mas porque compreende que você já é tudo, e o que você é, o universo jamais deixará de sustentar. Essa cooperação, porém, não é automática, requer disciplina interna. A mente precisa ser purificada dos elementos densos: orgulho, pressa, vaidade, medo, apego. Blavatsky insistia que o verdadeiro estudante do oculto deveria praticar desapego, silêncio e retidão. Só assim ele se tornaria digno da sabedoria eterna. Da mesma forma, a mente milionária precisa passar por uma depuração, deixar para trás os desejos egóicos e alinhar-se com os desejos da alma. Isso exige renúncia, mas não uma renúncia triste, uma renúncia jubilosa, pois se renuncia ao limitado para viver o ilimitado. Quando essa depuração ocorre, o canal entre o mundo interno e o mundo externo se abre, e o fluxo começa. O que antes era dificuldade se dissolve, o que antes era confuso se ordena. A presença da alma começa a dirigir a vida, e com ela vem a paz, a abundância, a sabedoria e o propósito. É nesse ponto que a realidade externa se curva diante da grandeza do ser, porque a forma reconhece e se submete à consciência. No coração do silêncio primordial, onde pulsa a eternidade antes de qualquer forma, vibra a essência una. Essa essência, que os antigos chamavam de Parabrahman, está além da mente e do ser. Helena Blavatsky ensinou que tudo o que vemos é apenas reflexo imperfeito dessa realidade una, encoberta pelo véu de Maya, a ilusão da multiplicidade. Maya, neste sentido, não é apenas engano, mas a própria condição necessária para que o absoluto se manifeste em experiência. A mente comum não compreende isso, pois busca solidez onde só há fluxo, identidade onde há apenas um jogo de espelhos da consciência. Mas essa jornada não é automática. É necessário ultrapassar o karma acumulado em incontáveis encarnações. Helena Blavatsky deixou claro que o karma não é punição, mas equilíbrio. A energia que emitimos, tanto em pensamento quanto em ação, retorna invariavelmente ao ponto de origem. Não há erro, não há acaso, não há castigo, apenas retorno. O segredo está em tornar-se consciente do padrão que se repete. Uma vez consciente, podemos transmutar. Não se trata de lutar contra o karma, mas de compreendê-lo como uma ponte de aprendizagem. Quando há entendimento real, a repetição cessa. A alma, então, passa do ciclo de renascimentos compulsórios para uma encarnação consciente e voluntária, a serviço do Uno. E é nesse ponto que a consciência começa a recriar sua realidade com potência real. Não há mais vitimismo, não há mais eu quero isso ou aquilo, mas a percepção de que tudo é projeção do estado interior. A realidade externa não é algo a ser conquistado, mas reconhecido como reflexo da própria vibração. Helena Blavatsky dizia que o universo é mental e que o mental superior, livre do ego e da ilusão da separatividade, é o espelho mais fiel do divino. Por isso, recriar a realidade começa com a recriação da estrutura interna. Neste nível, os ensinamentos místicos convergem. O que sentimos profundamente e sustentamos com clareza é o que inevitavelmente se manifesta. Mas há um passo anterior, a desconstrução do falso eu. O ego, segundo Blavatsky, não é apenas vaidade ou orgulho, mas a própria ideia de um eu separado. Enquanto esse eu ilusório governa, tudo o que criamos estará viciado pela limitação. Precisamos atravessar o portal da rendição, não a rendição à passividade, mas a sabedoria mais alta que guia sem esforço. É nesse silêncio interior que o novo começa a se formar.
O novo não nasce do desejo frenético, mas da sintonização com a harmonia do todo. O universo é regido por leis. Não leis morais, mas leis universais de correspondência, vibração, polaridade, ritmo e causa e efeito. Blavatsky ensinou que o ser humano, quando desperto, atua como co-criador dessas leis e não como vítima. Ele se eleva para além da necessidade de controlar, porque compreende que tudo está em fluxo e que esse fluxo responde diretamente à consciência. O Dharma, por sua vez, surge como a direção natural da alma. Cada ser tem um caminho único, não no sentido de destino fixo, mas como uma nota essencial em uma sinfonia cósmica. Quando estamos fora do nosso Dharma, tudo parece lutar contra nós. Quando o alinhamos, até o silêncio se torna resposta. Essa escuta do Dharma exige sensibilidade refinada. Helena Blavatsky enfatizava o treinamento oculto, a disciplina interior, o aquietamento dos sentidos e a purificação dos desejos como caminhos para que o ser pudesse ouvir a voz do eu superior, não a voz da mente comum, mas a do espírito. Essa voz não grita, mas sussurra, e ao segui-la, os mundos interiores se abrem. A realidade, então, não é mais o que acontece lá fora, mas o que vibra aqui dentro. Nesse estado, manifestar não é fazer acontecer, mas permitir que o ser manifeste através da forma o que já é real no campo eterno. Blavatsky usava a imagem da alma como um espelho. Esse espelho precisa ser limpo de impurezas, de falsas crenças, de condicionamentos. Quando o espelho está limpo, ele reflete o sol da verdade. E tudo o que estiver em dissonância com essa verdade se dissolve. Neste ponto do caminho, o buscador deixa de ser apenas alguém que procura melhorar sua vida. Ele se torna um ponto de ancoragem da consciência suprema na matéria. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha se transforma em ponte entre o invisível e o visível. Não há mais separação entre o sagrado e o cotidiano. Tudo é templo. Tudo é altar. Até o corpo físico passa a ser percebido não como prisão, mas como instrumento sagrado, veículo temporário da luz. É aqui que o real poder da manifestação se revela. Quando não há mais luta, a manifestação é natural. Quando não há mais necessidade de provar nada, a abundância flui. Quando não há mais medo da perda, o amor se revela em sua totalidade. Blavatsky dizia que o verdadeiro ocultista não busca poderes, mas a verdade. E a verdade é que tudo já é. A mente linear luta para entender isso, pois vive presa ao tempo. Mas a consciência desperta compreende que tempo e espaço são apenas formas de percepção. O eterno está acontecendo agora. A riqueza, a cura, a paz, o amor, tudo já existe como vibração. A questão é: com qual nível de realidade você está se identificando neste momento? Esse é o ponto central de toda recriação consciente. Identificação. Você não atrai o que deseja, você manifesta o que você é. E você é aquilo com o que mais consistentemente se identifica. Se você acredita ser um ser carente, mesmo que diga 1000 vezes que é próspero, a vibração dominante será a da carência. Se, no entanto, você silencia e percebe que já é um com a fonte infinita, tudo começa a fluir como extensão natural dessa percepção. Neste contexto, a prática não é repetição mecânica de frases. A prática é vigilância interna. É observar os impulsos do ego, as reações automáticas, os padrões recorrentes. É substituir o hábito da reclamação pela contemplação. É olhar para os acontecimentos não como obstáculos, mas como espelhos. Tudo o que chega é reflexo de algo interno. Quando isso é compreendido, a realidade muda, não porque você lutou por ela, mas porque você mudou por dentro. Helena Blavatsky insistia que o verdadeiro caminho espiritual exige coragem. Coragem para desapegar da personalidade, das expectativas, da imagem que criamos de nós mesmos. E essa coragem é silenciosa. Ela não precisa de aplausos. Ela se nutre do invisível.
O buscador real não está interessado em mostrar evolução, mas em viver em verdade. E essa verdade se manifesta como paz, não ausência de desafios, mas presença inabalável mesmo no meio deles. A consciência desperta não cria para compensar a dor, mas para expressar a plenitude. E essa é a chave que muda tudo. Ao invés de usar a espiritualidade como escape, ela se torna a expressão do ser. Ao invés de buscar soluções, o ser desperto se torna a resposta. Tudo em sua vida se alinha porque ele já está alinhado por dentro. Nada mais precisa ser atraído, pois ele já vive em unidade com o que é essencial. E o essencial, inevitavelmente, se manifesta. Assim, Blavatsky nos entrega não um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. Não uma fórmula rápida de manifestação, mas o mapa da alma. Ao segui-lo com sinceridade, percebemos que o maior milagre não é criar uma nova realidade, mas descobrir que sempre fomos a própria realidade em manifestação. E quando esse reconhecimento acontece, não há mais esforço, há apenas permissão. Permissão para que o Uno se revele em ti. Permissão para que o invisível se torne visível. Permissão para que o divino, através de tua consciência desperta, recrie o mundo, não apenas para ti, mas por meio de ti. No âmago do ser humano não habita uma alma isolada, mas o reflexo do Logos, a centelha do fogo cósmico, o Atman. Este é o eu superior, eterno e imutável, não nascido e não morrente. No sistema esotérico revelado por Blavatsky, o ser humano é composto por 7 princípios, sendo os inferiores transitórios e os superiores imortais. Quando olhamos para a vida apenas a partir da personalidade, estamos presos ao plano mais denso de todos, o físico e o astral inferior. Porém, ao nos voltarmos para o alto, percebemos que há em nós um canal de comunicação com o divino. Esse canal é o Manas superior, a mente iluminada, que pode se unir ao Buddhi, o princípio intuitivo da sabedoria. A união de Buddhi e Manas é o que torna possível a iluminação genuína, mas essa jornada não é automática. É necessário ultrapassar o karma acumulado em incontáveis encarnações. Helena Blavatsky deixou claro que o karma não é punição, mas equilíbrio. A energia que emitimos, tanto em pensamento quanto em ação, retorna invariavelmente ao ponto de origem. Não há erro, não há acaso, não há castigo, apenas retorno. O segredo está em tornar-se consciente do padrão que se repete. Uma vez consciente, podemos transmutar. Não se trata de lutar contra o karma, mas de compreendê-lo como uma ponte de aprendizagem. Quando há entendimento real, a repetição cessa. A alma, então, passa do ciclo de renascimentos compulsórios para uma encarnação consciente e voluntária a serviço do Uno. E é nesse ponto que a consciência começa a recriar sua realidade com potência real. Não há mais vitimismo, não há mais eu quero isso ou aquilo, mas a percepção de que tudo é projeção do estado interior. A realidade externa não é algo a ser conquistado, mas reconhecido como reflexo da própria vibração. Helena Blavatsky dizia que o universo é mental e que o mental superior, livre do ego e da ilusão da separatividade, é o espelho mais fiel do divino. Por isso, recriar a realidade começa com a recriação da estrutura interna. Neste nível, os ensinamentos místicos convergem. O que sentimos profundamente e sustentamos com clareza é o que inevitavelmente se manifesta. Mas há um passo anterior, a desconstrução do falso eu. O ego, segundo Blavatsky, não é apenas vaidade ou orgulho, mas a própria ideia de um eu separado. Enquanto esse eu ilusório governa, tudo o que criamos estará viciado pela limitação. Precisamos atravessar o portal da rendição, não a rendição à passividade, mas a sabedoria mais alta que guia sem esforço. É nesse silêncio interior que o novo começa a se formar. O novo não nasce do desejo frenético, mas da sintonização com a harmonia do todo. O universo é regido por leis.
Não leis morais, mas leis universais de correspondência, vibração, polaridade, ritmo e causa e efeito. Blavatsky ensinou que o ser humano, quando desperto, atua como co-criador dessas leis e não como vítima. Ele se eleva para além da necessidade de controlar, porque compreende que tudo está em fluxo e que esse fluxo responde diretamente à consciência. O Dharma, por sua vez, surge como a direção natural da alma. Cada ser tem um caminho único, não no sentido de destino fixo, mas como uma nota essencial em uma sinfonia cósmica. Quando estamos fora do nosso Dharma, tudo parece lutar contra nós. Quando o alinhamos, até o silêncio se torna resposta. Essa escuta do Dharma exige sensibilidade refinada. Helena Blavatsky enfatizava o treinamento oculto, a disciplina interior, o aquietamento dos sentidos e a purificação dos desejos como caminhos para que o ser pudesse ouvir a voz do eu superior, não a voz da mente comum, mas a do espírito. Essa voz não grita, mas sussurra, e ao segui-la, os mundos interiores se abrem. A realidade, então, não é mais o que acontece lá fora, mas o que vibra aqui dentro. Nesse estado, manifestar não é fazer acontecer, mas permitir que o ser manifeste através da forma o que já é real no campo eterno. Blavatsky usava na imagem da alma como um espelho. Esse espelho precisa ser limpo de impurezas, de falsas crenças, de condicionamentos. Quando o espelho está limpo, ele reflete o sol da verdade. E tudo o que estiver em dissonância com essa verdade se dissolve. Neste ponto do caminho, o buscador deixa de ser apenas alguém que procura melhorar sua vida. Ele se torna um ponto de ancoragem da consciência suprema na matéria. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha se transforma em ponte entre o invisível e o visível. Não há mais separação entre o sagrado e o cotidiano. Tudo é templo, tudo é altar. Até o corpo físico passa a ser percebido não como prisão, mas como instrumento sagrado, veículo temporário da luz. É aqui que o real poder da manifestação se revela. Quando não há mais luta, a manifestação é natural. Quando não há mais necessidade de provar nada, a abundância flui. Quando não há mais medo da perda, o amor se revela em sua totalidade. Blavatsky dizia que o verdadeiro ocultista não busca poderes, mas a verdade. E a verdade é que tudo já é. A mente linear luta para entender isso, pois vive presa ao tempo. Mas a consciência desperta compreende que tempo e espaço são apenas formas de percepção. O eterno está acontecendo agora. A riqueza, a cura, a paz, o amor, tudo já existe como vibração. A questão é, com qual nível de realidade você está se identificando neste momento? Esse é o ponto central de toda recriação consciente. Identificação. Você não atrai o que deseja, você manifesta o que você é, e você é aquilo com o que mais consistentemente se identifica. Se você acredita ser um ser carente, mesmo que diga 1000 vezes que é próspero, a vibração dominante será a da carência. Se, no entanto, você silencia e percebe que já é um com a fonte infinita, tudo começa a fluir como extensão natural dessa percepção. Neste contexto, a prática não é repetição mecânica de frases. A prática é vigilância interna, é observar os impulsos do ego, as reações automáticas, os padrões recorrentes, é substituir o hábito da reclamação pela contemplação, é olhar para os acontecimentos não como obstáculos, mas como espelhos. Tudo o que chega é reflexo de algo interno. Quando isso é compreendido, a realidade muda, não porque você lutou por ela, mas porque você mudou por dentro. Helena Blavatsky insistia que o verdadeiro caminho espiritual exige coragem. Coragem para desapegar da personalidade, das expectativas, da imagem que criamos de nós mesmos. E essa coragem é silenciosa. Ela não precisa de aplausos. Ela se nutre do invisível. O buscador real não está interessado em mostrar evolução, mas em viver em verdade. E essa verdade se manifesta como paz.
não ausência de desafios, mas presença inabalável, mesmo no meio deles. A consciência desperta não cria para compensar a dor, mas para expressar a plenitude, e essa é a chave que muda tudo. Ao invés de usar a espiritualidade como escape, ela se torna expressão do ser. Ao invés de buscar soluções, o ser desperto se torna a resposta. Tudo em sua vida se alinha porque ele já está alinhado por dentro. Nada mais precisa ser atraído, pois ele já vive em unidade com o que é essencial, e o essencial inevitavelmente se manifesta. Assim, Blavatsky nos entrega não um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro, não uma fórmula rápida de manifestação, mas o mapa da alma. Ao segui-lo com sinceridade, percebemos que o maior milagre não é criar uma nova realidade, mas descobrir que sempre fomos a própria realidade em manifestação. E quando esse reconhecimento acontece, não há mais esforço, há apenas permissão. Permissão para que o Uno se revele em ti. Permissão para que o invisível se torne visível. Permissão para que o divino, através de tua consciência desperta, recrie o mundo, não apenas para ti, mas por meio de ti. Na vastidão silenciosa, onde a consciência precede a forma, há um ponto onde o tempo cessa e a essência vibra em unidade com o absoluto. Esse ponto não está em lugar algum fora, mas repousa oculto na intimidade do ser, além dos véus ilusórios que a mente ordinária insiste em chamar de realidade. Aquele que atravessa esse limiar não apenas observa o mundo de maneira diferente, ele o recria desde dentro, como um verdadeiro alquimista da existência. Helena Blavatsky ensinava que todo o universo visível é apenas a projeção de uma realidade superior, invisível e eterna. O mundo fenomenal é sustentado por forças ocultas, por leis sutis que não podem ser apreendidas pelos sentidos comuns, mas apenas intuídas pela mente iluminada. Nesse campo oculto da existência, tudo é regido pela lei da harmonia universal, onde não existe acaso nem caos, apenas expressão ordenada da vontade divina. A jornada de recriação da realidade é, antes de tudo, uma jornada de purificação. Não se trata de melhorar o mundo externo, mas de dissolver as impurezas internas que distorcem a luz da consciência. Helena Blavatsky dizia que não há religião superior à verdade, e essa verdade só pode ser conhecida quando a mente é silenciada, quando o ego é posto em repouso e a luz do espírito começa a irradiar sem distorção. Nesse estado, o ser humano não é mais escravo das circunstâncias, mas co-criador do destino.